Olá, o programa Fala Vereador está no ar. Muito obrigada a você, telespectador, que está aqui conosco. Hoje, o nosso convidado especial é o vereador Dr. Higino, eleito pelo PT, presidente na Comissão Mista de Participação Popular, membro na Comissão de Política Urbana, Habitação e Urbanismo e suplente aí na Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho. Vereador, queria te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco, viu? O senhor sempre disposto, também agradecer a sua assessoria, as suas assessoras, que foram assim, muito simpáticas conosco também na pauta, discutimos ali rapidinho o que a gente pode falar nesse momento, viu? Eu que agradeço, é um prazer poder falar sobre as políticas públicas municipais. Ótimo. Vereador, o senhor realizou aqui uma audiência pública, né, com a presença até de 2 deputados, o deputado Leleco e o deputado Padre João, o deputado Leleco e o deputado estadual, o Padre João federal, e vieram para falar justamente sobre o que está muito em discussão no Brasil, que é a questão do programa, a volta do programa Minha Casa, Minha Vida. Queria que o senhor falasse sobre essa audiência pública, sobre a questão de Uberlândia, as demandas de Uberlândia, né, e com relação a essa abertura da prefeitura também para essas casas populares no município. Então, vamos falar sobre esse assunto, vereador. Então, o deputado federal Padre João e o deputado estadual Leleco vieram aqui em Uberlândia a convite nosso, porque nós temos um trabalho conjunto há mais de 20 anos. Eu conheço os 2 deputados, mesmo antes de serem deputados. E eles têm uma origem muito parecida com a minha, que é ligada às pastorais sociais, à Igreja Católica. E eles já têm trabalhos na região. Eles são deputados de origem de outra cidade, Ouro Preto, Ouro Branco, mas eles visitam muito a região. E eles vieram aqui ainda, hoje já tem o decreto que regulamentou Minha Casa Minha Vida, Isso. Mas eles vieram aqui anunciar as novas políticas do Lula, que não é só Minha Casa Minha Vida, também políticas para a agricultura familiar, para o agronegócio, que bateram recordes nesse Plano Safra. 364 bilhões de reais para o agronegócio e 77 bilhões de reais para a agricultura familiar. E eles vieram aqui fazer essa audiência pública para ajudar a gente a compreender essas políticas e eles prometeram, inclusive, ajudar a região com emendas parlamentares do estadual e federal. Ótimo. Com relação ao programa Minha Casa Minha Vida, né? Na época, eu lembro que esses deputados colocaram, o deputado Lelé colocou até uma questão do município, o município precisava se adequar ou se aderir ao edital para que o município fosse contemplado. Como que o senhor tem acompanhado esse caso aqui, dessas casas, da liberação de financiamento aqui para essas faixas? Lembrando que o programa Minha Casa Minha Vida retorna com a faixa 1, 2 e 3, né? Com a diferença salarial, mas chegando até R$8 mil para as famílias com renda de até R$8 mil. Queria que o senhor falasse sobre essa questão de Uberlândia, vereador. Então, quem acompanha a nossa trajetória, inclusive aqui na Câmara, no meu discurso de posse, eu pedi para o prefeito criar a Secretaria de Habitação, porque ela é super necessária para receber os recursos para Minha Casa Minha Vida. Então, já foi criada a secretaria, já nomeou o secretário, que é o Luizão, que tem muita experiência no assunto. Eu fui informado pelo governo municipal que já foi feito todas as inscrições necessárias para que Uberlândia receba o programa Minha Casa Minha Vida. E também soube de empresários de Uberlândia que eles participaram de licitações para fazerem as casas. Então, vão ser 9 mil casas para Minas Gerais. A gente espera que entre 750 e 1.500 casas cheguem ainda esse ano e que no ano que vem a gente tenha uma cota ainda maior. De 750 a 1.500 para esse ano já. Para Uberlândia, só para Uberlândia. É porque esses programas, eles dependem de esforços do governo municipal, mas também da iniciativa privada. Foi feito um leilão, que foi muito rápido, e os empresários de Uberlândia que já fizeram, Uberlândia tem tradição no Minha Casa Minha Vida, eles fizeram as inscrições e também estão disputando. Então, nós tivemos na Caixa Econômica, a convite da deputada federal Dandara, Cláudia Guerra, que ela aqui esteve comigo também. A vice-presidente da Caixa Econômica nos informou que em Minas Gerais 22 mil pessoas, 22 mil casas estão sendo disputadas. Só vão fazer 9 mil. Então, vai depender de como é que os empresários da região e município vão se classificar. Então, é possível que até umas 1.500 casas sejam destinadas a Uberlândia, caso as nossas propostas sejam melhores do que as outras. Essa classificação seria com relação a essas construtoras? É um conjunto de regras. Sim. Porque, assim, não tem casa para todo mundo. Nos próximos anos, vão ser 2 milhões de moradias.
O ano que vai ter menos é agora, são poucas moradias. O inicial mesmo, sei. Porque é com o orçamento ainda do outro governo, então não tinha nem esse programa, é evidente que são menos casas. Mas, então, o governo federal estabelece critérios de experiência, de preço, de condições de acessibilidade, porque hoje a lógica do governo federal, e está certo, aprendeu com os programas anteriores, é de não fazer grandes conjuntos, mas afastado da cidade, é fazer conjuntos menores, de até 750 casas, apartamentos ou casas, para que já fique perto de equipamentos sociais. Já prontos. Isso. Já ônibus, construídos. Escolas, creches. Isso. Então, e além disso, o programa traz... Então, os empresários apresentam propostas. As melhores propostas serão analisadas. E nós vamos brigar para que as casas cheguem em Uberlândia também. Isso. Vamos usar toda a nossa energia política para que, tendo as condições técnicas, que as casas cheguem em Uberlândia. E o que foi falado aqui pelos deputados foi justamente essa questão das pessoas assentadas. Então, elas teriam também essa possibilidade de serem contempladas, vereador, nesse programa do Minha Casa Minha Vida? Então, assim, o governo traz alguns critérios de prioridade. O assentado de reforma agrária também pode pegar recursos para fazer reforma na sua casa. Sim. O assentado de reforma agrária é um dos beneficiários dessas políticas nacionais de casa. Agora, a prioridade para essas 750 casas, 1.000 casas em Uberlândia, esse ano, é para famílias que têm condições de risco ou moradores de rua. Então, você tem aqui em Uberlândia o pessoal que está debaixo das torres, você tem pessoas que estão no shopping park, em alguns lugares que estão alagadiços, e tem moradores de rua também. Então, é importante que a prefeitura cadastre essas pessoas, porque quando elas forem removidas, ir para a sua própria casa. Depois, os critérios são mulheres com filhos, pessoas que ganham menos. Então, existem os critérios nacionais e os critérios que o município vai impor. Então, eu até comentei sobre isso, porque, por exemplo, se uma pessoa está assentada, aquela área ali, né, a área do assentamento, no caso, e contabiliza aquelas famílias, de certa forma, trabalha-se para uma regularização daquela área. Então, outras pessoas que igual o senhor colocou, né, são pessoas que estão em situação de rua, ou então em situações precárias, né, ocupando algum espaço, mas que não seja assentamento, e essas pessoas teriam a prioridade, é isso? Sim. Por exemplo, no Glória, ou mesmo no Maná, você tem algumas casas que ficam ali, ou no meio da rua, acontece no Maná, tem casas assim, e tem algumas casas que ficam lá entre a rodovia e o Glória, que talvez tenham que ser remanejadas, porque quando alaga, a casa enche de água. Então, essas pessoas poderiam ser contempladas? Podem ser contempladas para ser transferidas do Glória para outra casa. Entendi. O que não pode é despejar as pessoas, igual já aconteceu muitas vezes, e as pessoas ficarem sem alternativa. O que nós estamos lutando é para que o Glória receba de imediato a infraestrutura inteira, né? Esgotos, comem de água pluvial, o asfalto. E quando isso acontecer, pode ser que algumas famílias tenham que ser transferidas. Sim. Maná, a mesma coisa, Irmã Dulce, mesma coisa, Santa Clara, a mesma coisa. Então, você tem que regularizar, é um outro programa de regularização que vai trazer recursos para cá, e nós pedimos 50 milhões de reais em Brasília, e está sendo sinalizado que vai chegar. Nós fizemos isso enquanto vereador, mas também com a presidência dessa casa e com o líder do governo. Esses 50 milhões para a questão da regularização fundiária. Os assuntos se cruzam, porque quando você resolve o Glória, você diminui a fila da Minha Casa Minha Vida. Com certeza. São 2.200 famílias. Você resolve o Santa Clara, mais 1.000 famílias. Você resolve o Fidel, mais 1.000 famílias. Então, é importante regularizar, e é mais barato você regularizar do que fazer tudo de novo. Botar esgoto, botar casa. Com certeza. As casas já estão prontas. E o Minha Casa Minha Vida cruza com a regularização quando diz, se tiver algumas famílias que tiverem área de risco, elas devem ser remanejadas já nessa primeira etapa do Minha Casa Minha Vida. Vereador, do que o senhor é advogado, tem um escritório aí com essa questão, que muitas pessoas trabalhando para essa questão da regularização dessas áreas de Uberlândia. Quais áreas são essas? Quantas famílias, mais ou menos, estão alojadas, se assim fala, né, nesses assentamentos? Olha, existem mais de 20% da cidade irregular. Então, 100 mil pessoas em Uberlândia vivem em área irregular. Então, quem está assistindo a gente, quiser conhecer uma Uberlândia que pouca gente conhece, está convidado para ir. Isso. Nas grandes ocupações. Uma é o Glória, que é mais conhecido, mas você tem o Maná, que são 1.200 famílias, você tem o Santa Clara, mais 1.000 famílias, Fidel, mais 1.000 famílias, Irmã Dulce, mais 1.000 famílias. Tem uma Renovação, que é indo para Monte Alegre, ali à esquerda, em torno de 700 famílias. Além desses grandes assentamentos, tem entre 40 e 60 ocupações menores, de 20 famílias, 30 famílias, 15, em áreas do município, que estão em espera de regularização.
Além disso, tem 114 loteamentos irregulares na área rural, que são chácaras de 1.000 metros, de 1.500, 2.000 metros. Aí você pega também o bairro São Francisco, João d'Arc, Dom Almir, Prosperidade, onde o povo chama de integração, que tem toda a infraestrutura, mas não tem documento. Eu tenho defendido que Uberlândia merece uma Secretaria Municipal de Regulação Fundiária e um Fundo Municipal de Regularização Fundiária para organizar a cidade, onde todo mundo tem os seus direitos garantidos. O município vivencia esse problema há muitos anos, né, vereador? E houve um movimento de regularização. Eu lembro ainda que foi numa época anterior aí à primeira gestão do Adelmo, talvez na segunda ali, houve um movimento de regularização, mas a demanda ainda continua constante. Continua constante. A equipe técnica que existe no município ela é boa, mas ela é pequena, ela não conseguiu aprovar nenhum projeto. Já faz 3 anos que o departamento existe e muda sempre as regras, então a prefeitura não conseguiu achar o jeito de regularizar. E é bom que quem está assistindo a gente saiba que dessas ocupações, apenas 10% é invasão ou ocupação. Todo o restante foram loteamentos irregulares, inclusive realizados de modo criminoso. Algumas pessoas foram presas, vendendo lotes sem infraestrutura, sem autorização da prefeitura. Então, o problema da irregularidade não são as ocupações nem as invasões, são as ocupações, os loteamentos irregulares. Vereador, não sei se seria bom a gente tocar sobre esse assunto, mas o próprio presidente Lula, ele tem sido questionado até por movimentos a questão com relação à regularização, porque ele tem falado que agora o país não precisa mais de pessoas invadindo terras, usou até um termo assim. O que o senhor analisa dessa fala, assim, de uma forma, né, analisando o governo, no que ele estaria pensando quando ele falou dessa maneira? Eu acho boa essa pergunta. Primeiro, para lembrar que o Brasil, não existe um pedaço de terra no Brasil que não foi invadido. A origem da propriedade do Brasil é a invasão. Chegaram os portugueses aqui, não vou contar a história do Brasil, mas encamataram os índios, destruíram o meio ambiente, roubaram o nosso ouro, e a partir daí que a propriedade foi nascendo, e com a lei de terras de 1850 só se intensificou a grilagem e a exclusão das pessoas. Então a invasão, na verdade, é um meio originário de adquirir propriedade. Quando o Lula fala que não se precisa mais fazer ocupação, é um desejo dele, meu e de todo mundo. Ocupação é um instrumento que pode vir ser necessário de novo, e foi necessário para pressionar os governos municipais, federais a fazer a reforma agrária e fazer políticas urbanas de casa. Agora, as ocupações são muito duras para as famílias que fazem. São lugares que não tem banheiro, não tem água direito, os barracos são muito, quando são de lona, são muito frio de noite, muito quente de dia. É desumano lutar por moradia desse jeito. Sim. A gente espera que nem na reforma agrária e nem na reforma urbana seja necessário ocupar, que basta as pessoas fazerem as suas movimentações, exigirem seus direitos, e o governo possa fazer isso ordenadamente, porque as ocupações também, seja urbana ou seja rural, ela dificulta a promoção de políticas públicas, porque as ocupações urbanas são em lugares mais longe, inadequados para poder fazer infraestrutura. Isso, mas é onde elas conseguem ocupar, onde elas ficam. Se o poder público planejar e fazer uma boa política urbana, não precisa mais ter ocupação. O senhor acredita que o programa Minha Casa Minha Vida, ele atenderia ou é um programa que precisaria ficar mais robusto com relação a essa? Eu acho que tem que ter uma série de políticas articuladas para que se resolva a questão da moradia. Você tem que ter, inclusive, acho que políticas para pagar aluguel para as pessoas. Você tem que ter mais fiscalização na entrega das casas, ver se a pessoa também está usando, se ela precisa, se ela não precisa. Você tem que gerar emprego, as pessoas têm que participar da vida ativa, econômica, poder viajar, poder passear, e que isso tudo faz a cidade ser mais feliz e menos dura para as pessoas. Então, a Minha Casa Minha Vida é uma das políticas necessárias para garantir dignidade para todo mundo. É uma das, né, vereador? Uma das. Então, está no processo, está no caminho. Só lembrando que o programa Minha Casa Minha Vida, na área urbana, vai atender a faixa 1, 2 e 3, faixa 1 com renda familiar mensal de R$ 2.640, faixa 2 de R$ 2.640 a R$ 4.400 e a faixa 3 com a renda mensal de R$ 4.400 até R$ 8.000. Isso gerou até uma discussão com relação se o governo estaria atendendo a classe média, não é bem dessa maneira. As áreas rurais aí também são 3 faixas, a primeira com renda anual, né, do pessoal da área rural, a renda é diferente, a renda anual de aproximadamente 32 mil, faixa 2 de aproximadamente 32 mil até 52 mil e a faixa 3 aí, 52 mil até 96 mil reais de renda anual.
Vereador, só para a gente finalizar essa questão do programa Minha Casa Minha Vida, recentemente o governo municipal lançou aí um investimento na ordem de 100 milhões de reais na área de drenagem, redes de água e esgoto, e falando que ali se criaria bases para a construção de moradias em vazios urbanos da cidade. Essa sempre foi uma questão assim muito colocada, que o governo não dava essa atenção, e agora foi colocado dessa maneira durante o evento. Como que o senhor analisa essa fala, vereador? Eu tive no evento, mesmo na oposição, eu estou acompanhando as obras da cidade. É uma obra importante e estruturante. Sim. Ela não chega dentro do Glória, do Maná, das comunidades irregulares, mas elas criam condição de você levar o esgoto para lá para ele ser tratado, e também vai chegar água potável e o recolhimento do esgoto. O que nós estamos dialogando com o governo e brigando para que aconteça é que não adianta estruturar se não chegar para os mais pobres. Então, a gente, ou com esses 50 milhões que deve chegar, ou com recursos próprios do município, porque o orçamento nosso é de 4 bilhões e 400 milhões. Do município, do orçamento do município. Então, nós esperamos que chegue do governo federal, mas não chegando, tem que ter uma proposta de execução dessas obras imediatamente, para que as pessoas tenham mais dignidade. Então, é importante fazer Minha Casa Minha Vida, mas Uberlândia, que sempre foi conhecida por ser uma das melhores cidades do Brasil, sem problema de saneamento básico, tem hoje 25%, de 20% a 25% irregular. Então, eu penso que é vontade do prefeito, vontade nossa e dos empresários sanar isso. Vai fazendo Minha Casa Minha Vida, que é uma política independente, mas regulariza para as pessoas viverem com dignidade onde já moram. Então tem que ter o processo de regularização, e aí essas bases aí de drenagem e rede de esgoto pode chegar a essas áreas. Ela chega da região sul aqui, chega até o São Jorge. Isso. Então, para você jogar o esgoto do Glória, sem essas obras, ficaria muito mais caro. Muito mais caro. Então, terminando essas obras, você fica muito próximo do Glória para jogar o esgoto lá. Então, isso. Assim, a gente vai continuar fazendo oposição, mas vamos apontar o que é bom para o município. Essas obras são essenciais para que o Uberlândia chegue a 1 milhão e meio de habitantes com dignidade para todo mundo. Mas para que tenha dignidade, não adianta olhar só para os ricos. Por enquanto, a prefeitura está atendendo só os ricos. Nós queremos também que inclua os pobres nessas melhorias para a cidade. Certo. Sim, vereador. Agora vamos falar sobre as viagens, sobre a sua representatividade em Brasília também. O senhor está muito ativo, né? Queria que o senhor falasse sobre isso. O que tem te motivado a esse contato, estreitar esse contato com o governo federal? São as emendas? Olha, eu cheguei na casa com muita vontade de trabalhar. Cheguei aqui com mais de 50 anos e eu tenho mais de 30 anos que eu faço a mesma coisa. Quem gosta de mim, quem não gosta, sabe, quando me olha, sabe o que eu estou fazendo, o que eu estou querendo. Com o PT voltando para o poder, eu tenho o privilégio de ter muitas portas abertas. Acho que o PT não fecha a porta para ninguém. Mas quando você tem a idade que eu tenho, com as relações que você tem, você conhece muita gente que tem vários cargos do governo. E aí a deputada federal Dandara, tive da última vez com o ex-deputado, ex-prefeito Gilmar Machado, que está num cargo importante em Brasília, onde nós levamos vereadores, eu já falei, pedimos 50 milhões de reais, então sinalizando que vão trazer. Então, isso foi uma viagem nossa. E nessa foi a deputada federal Dandara que articulou. Para dar só um exemplo, eu vi a entrevista da Cláudia Guerra também, ela falou sobre esse assunto. Durante o problema da Covid, a epidemia, o governo federal tinha disponibilizado recursos para os municípios combater a pandemia. O Uberlândia gastou uma parte, mas sobraram R$1.180.000. E o ministro do Desenvolvimento Social, ele viu a importância de permitir que os municípios acessem esses recursos para combater os resultados da pandemia, que foi desemprego, fome, etc. E nós já comunicamos ao governo municipal, a Amanda Gondim, que esteve lá, a Cláudia Guerra e eu, vamos fazer um ofício para o município para pedir esses recursos, para ser investido em cozinhas comunitárias, ou comprar cesta básica. Então, esse é um exemplo. Nós tivemos lá também informações sobre o Ministério da Educação, de obras para fazer e-mails no município, está autorizado já fazer no Morumbi e no Morada Nova. O município tem que fazer alguns ajustes nos projetos. Nós também tivemos na Caixa Econômica. Então, você ser vereador não limita a gente a fazer política só que nós temos que ajudar o município a funcionar. E foi nesse espírito que nós fomos para Brasília, de forma hoje muito republicana, informando os recursos das políticas públicas que existem para Uberlândia. Eu queria que o senhor se atesse um pouquinho a essa questão dos emissões. Então, são escolas de ensino infantil para o município? Então, teria essa condição do município criar com recursos do governo federal? Exatamente. Certamente, o governo municipal já sabe disso. Existem 2 linhas de crédito para fazer as 2 e-mails completas, Morada Nova. E Morada Nova e Morumbi? E Morumbi.
as regiões muito carentes que precisam. Nós vamos marcar reunião com o secretário de Educação para isso, se for necessário com o prefeito também, com a situação dessa casa, para que a gente não perca os prazos. A do Morumbi está muito próxima de perder os recursos se o município não atender alguns requisitos e exigências do governo federal. Então, aqui não estamos fazendo uma posição porque der errado, tem que dar certo agora. Porque as crianças estão fora da creche, é para amanhã, não é para depois. Então, nós vamos fazer tudo para que essas 2 EMEIs cheguem em Uberlândia. Ok, vereador. Quem sabe também mais visitas lá, né, no Sim, governo municipal, com certeza. Só para a gente finalizar, como é que está o trabalho com as comunidades? A gente falou um pouquinho sobre a questão dos assentamentos. Como é que o senhor tem acompanhado as demandas, vereador? Olha, nós temos uma presença permanente em todas essas comunidades. E depois que nós entramos nessa casa, eu pensei que eu ia ter muita dificuldade de ter meus requerimentos atendidos pelo município. Eu estou até vivendo um constrangimento, porque 90% das nossas requisições ao município ele tem atendido. Eu não quero só saber o motivo que eles estão fazendo isso, mas eu estou muito feliz, porque para quem mora numa área irregular, que não tem nenhum tipo de política pública, e não tem asfalto, a rua, conforme vai passando o tempo, ela fica intransitável até para bicicleta. Olha. Então, a gente vai lá, é vontade de chorar mesmo, porque as pessoas, quem tem carro não consegue chegar de carro, para trabalhar um sofrimento. A dificuldade é muito grande. E o município tem atendido nossos requerimentos para passar a patrola nos bairros irregulares. Então, o Glória foi atendido já 2 vezes, o Santa Clara recentemente foi atendido, o Maná também. Então, nós estamos com o pé na comunidade para buscar políticas paliativas, porque isso não resolve o problema, mas ela é necessária. E nós estamos também discutindo questões que nós não tínhamos muita presença, como na cultura, nós temos visitado os conselhos, entendendo como é que está a situação dos artistas de Uberlândia, também na questão da saúde. Inclusive, tinha uma reunião boa no Ministério da Saúde. Sim. Eles se dispuseram a fazer uma audiência pública aqui, porque existem várias políticas nacionais que podem potencializar o recurso do SUS. O município pode até dobrar, em alguns casos, os recursos que chegam para contratar médico, para aportar unidade básica de saúde. Tem programas fantásticos, como, por exemplo, Saúde na Hora. Eu tive no OBS do Dom Almir, funcionando só às 5 horas. Na lógica do governo federal, como já está funcionando, por que não pegar mais um turno? Você já tem a estrutura pronta para atender as pessoas fora do horário. Então, nós estamos com o pé na comunidade, estamos muito presentes aqui na Câmara. Todas as audiências a gente fala, faz requerimento, pode acompanhar, e também estamos buscando recursos em Brasília. Então, assim, é uma política integrada para ajudar a Uberlândia a crescer com qualidade. Ótimo. Vereador, doutor Higino, a gente espera o senhor aqui para o senhor atualizar a gente nesses assuntos, principalmente nessas emendas, nesses recursos, para saber como o município tem andado, como que tá essas respostas, né, se de fato vai conseguir se implantar, né, por exemplo, as EMEIs, né, essa questão quer dizer, da ampliação do horário de atendimento nas unidades de saúde, com contratação, quer dizer, para o dinheiro vindo do governo federal para a contratação e pagamento desses médicos, eu acho que são situações pontuais e essenciais, né? Só a gente ouvir isso, a gente já sabe, né? Pela necessidade, sempre foi um gargalo a questão de saúde, não é só em Uberlândia, né? Então, são situações muito necessárias. Queria agradecer a sua participação aqui conosco também, a presença especial de sua menininha, da Kiara, né? Oi, Kiara. Agradecer. A Kiara não vai, ela tinha que vir aqui para ela. Vem fazer uma visitinha aqui, Kiara. Aí, com o papai. Isso, vem cá, vou falar para as pessoas. Uma visita especial, né? Isso. Muito por isso que a obrigada. gente briga, para que todo mundo tenha crianças saudáveis, possa ir para a escola. Isso. Então, o que eu quero para minha filha, eu quero para a filha de todo mundo. É por isso que a gente está aqui na política. Muito bom. Muito obrigada, vereador. Queria agradecer mais uma vez a sua assessoria também, viu? E espero o senhor aqui conosco no próximo programa. Eu que agradeço. Muito obrigada a você, telespectador. Nós falamos com o vereador doutor Higino, eleito pelo PT. Agradecemos a você e esperamos você em no próximo programa. E até lá.